Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. É a 13ª produção do Grupo Tema, com texto, encenação e interpretação de Lourenço Henriques, que é um dos convidados desta edição do Germano Campos Entrevista aqui na RDP Internacional, ao lado dos atores Sofia de Portugal e Manuel Sá Pessoa. Muito bem-vindos aos três. Lourenço, começava por ti. Que espetáculo é este que estreou na Ericeira e que agora está em cena em Mafra? É um espetáculo espetacular. Muito obrigado. Revolucionário? Não. Eu diria, então explica. Eu diria quase que o título é a antítese dele próprio. A revolução revela-se impossível. De que revolução estamos a falar? Estamos a falar de várias revoluções. Estamos a falar de revoluções interiores das personagens, simultaneamente de um ideal revolucionário de uma das personagens, mas um ideal revolucionário que se revela impossível na medida em que essa personagem tem as suas fragilidades, as suas falhas, e em que jamais conseguirá levar avante aquilo a que se está a propor, precisamente porque em algum momento daquele trajeto tudo se vai corromper. E é uma coisa sobre a qual eu pensei bastante enquanto estava a escrever este texto, nas várias revoluções que foram acontecendo ao longo da história e que vão acontecendo mesmo. Mas de que tipo? Revoluções políticas a nível global, diria, todas provavelmente, nenhuma leva todos os seus objetivos até ao fim, porque em algum momento alguma coisa se corrompe, e podemos falar de qualquer revolução e em todas elas vamos encontrar este problema e vamos voltar aos velhos hábitos, atirando assim muito rapidamente. A China passa de um império em que o povo era praticamente escravo para um regime comunista em que o povo é praticamente escravo. Portanto, o velho hábito isso está lá. aconteceu há exatamente 70 anos. E o velho hábito continua lá. Mas agora não há um imperador, já era uma grande potência. Não há um imperador. O imperador é que tem outro nome. Tem outro nome. Diz, Mané. Falando de história, eu passo aqui tudo Passamos aqui a bola ao Lourenço. Mas eu queria já agora acrescentar, falem por cima uns dos outros, que também... Não, ao lado uns dos outros, não é por cima. Que a revolução também pode ser pessoal, não é? E intransmissível neste caso. E que, portanto, nós podemos falar sempre de causas grandes, como falamos aqui, por exemplo, como falou da China ou de partes políticas, mas também a nossa própria revolução, que seja na minha casa, com o meu pai, com a minha mãe, com os meus amigos. A minha atitude pode ser uma espécie de uma revolução. E também ela pode cair nessa própria utopia e depois corromper-se a si própria e também se transformar noutra coisa. Portanto, falamos aqui de vários tipos de revolução. Sim, e esta visão do Lourenço é para mim tão cruel. Ele é um autor que nós somos parceiros, assim, muitas vezes. Mesmo este texto, a primeira versão que tu fizeste foi há quanto tempo? Há muitos anos. Há muitos anos. E tu foste a primeira pessoa que a leu. Eu fui a primeira. Temos esta, porque já contracenámos muitas vezes e temos uma empatia. Uma empatia muito grande. E eu li, adorei o texto e fiz lá uma mesinha em casa para lermos com atores. Nessa altura foi com o Ivo Canelas, com o Sérgio Praia e com o Pipo. Os bons. Na altura eram os bons. O Sérgio Praia antes do Variações. Antes do Variações. Há muito tempo. Sim. Muito tempo, algum tempo antes. Ele já sabia que ia fazer o filme. Ele já sabia que ia Não fazer sabia o filme. quando, mas sabia que ia fazer o filme. Aliás, só aqui um parênteses. De facto, este filme teve um parto bastante difícil, porque realmente há muitos anos que já se ouvia falar. Sim. E houve um compromisso muito grande entre o realizador e o próprio ator. Disse: tu és a minha escolha. Sim, muito belo, não é? Fantástico. Fantástico. Pessoas de palavra. Nós valorizamos tanto. E aproveito para dizer que o filme é muito bom. Pois é muitíssimo bom. É o filme, em 2019, o filme português mais visto do ano. Portanto, com todo o mérito. A partir daí. Garantidamente. E pronto, então... Só para dizer que eu tenho esta empatia com o Lourenço e gosto muito dos textos que ele escreve, e ele tem-se vindo a tornar um dramaturgo muito consistente. Lembro-me de falarmos sobre a escrita
E a diferença entre a narrativa e um texto dramático, não é? Porque nem toda a gente pode escrever teatro, como é evidente. E é um privilégio ser um ator a escrever porque conhece a mecânica de dentro. E o Lourenço tem desenvolvido essa capacidade e, a meu ver, de uma forma mesmo única, diria, porque tem essa mais-valia de ser um ator. E, portanto, ele vai melhorando os seus textos na parte de dentro, na mecânica de cena, conhece muito bem o sistema do conflito e da ação, que é uma mecânica muito específica, e portanto, tem-se tornado, a meu ver, um mestre nessa Lourenço, escrita. não há drama sem conflito, obviamente. Eu vou colocar o Babette. É A baba já me escorre. é mais Muito o obrigado. Lourenço. Não, É mais o então Lourenço. espera, porque é a minha vez de falar então sobre isso. É para mim o maior orgulho em fazer esta peça, se vou ser sincero, apesar de estar há 4 anos sem fazer teatro e estava cheio de saudades, é ser escrita por ele mesmo. Portanto, é original e acho que é uma mais-valia para o teatro português haver cada vez mais autores, portanto escritores e acima de tudo o Lourenço, enquanto ator, eu acho que ele gostava de fazer um bocadinho de todas as personagens, não é? Deixa ele responder. Mas ele estava-se a babar. Ele não consegue. Na verdade, eu encontro pontos de interesse em todas as personagens, para mim, enquanto ator. E gosto de escrever personagens que os atores queiram fazer. E escreves para aquele ator ou aquela atriz? Já me aconteceu, sim. No caso da Sofia. Claro. Eu diria que quase todas as personagens femininas que escrevo, talvez desde o início, são escritas para a Sofia. E depois, Já ganhaste o dia. por isto ou por aquilo, acaba por não acontecer, ou por acontecer, como é o caso desta revolução. Aliás, já estivemos na calha para trabalharmos juntos várias vezes, uma das quais muito frustrante, porque já tínhamos começado a ler e tudo, e depois de repente percebeu-se que o orçamento da companhia naquele ano não ia dar. Esta é uma companhia tivemos de recuar. relativamente jovem. Sim, estamos no quinto ano. 5 anos. Estamos no quinto ano. E porquê Mafra? Eu estava, a dada altura da minha vida, deixei de viver em Mafra. Isto seria uma história muito longa. Portanto, eu fui parar a Mafra. Então apela mesmo ao teu poder de síntese. Pronto. Em virtude da profissão do meu pai, que é militar, eles são militares para toda a vida, embora ele já esteja reformado. Em miúdo fui parar a Mafra. Capitão de Abril? O meu pai, na altura, era tenente, mas sim revolucionário. Aliás, a reunião em que foram determinadas as ordens para a região militar de Lisboa foi feita em casa dos meus pais, em Cascais. Isto está documentado. Então o teu pai está na história. O meu pai está, mas ele foi impedido de assistir à reunião, embora tenha sido na casa dele. Porque ele Isso é um episódio muito interessante, conta-me lá. Foi na sala da casa dele, mas ele não estava na sala porque não podia estar, porque só os comandantes das hierarquicamente superiores. Exatamente, só esses é que podiam lá estar dentro. Tu e a mãe onde é que estava? A minha mãe também lá estava em casa. Mas obviamente não na reunião. Não, deve ter levado umas bebidas. Era isso, exato. E umas bolachinhas. Naquela altura fazer era o chá. assim. Naquela altura era assim. O meu pai estaria de pernas estendidas em qualquer sítio e a minha mãe ia levar, fazer o chá. E naquela altura era assim. Uns bolinhos. Mas não transpiram nada dessa reunião conspiratória? Não, nada. Inclusivamente, o meu avô, os meus avós ambos, o paterno e o materno, sabiam, sendo que há uma curiosidade. O meu avô materno era um grande latifundiário alentejano. E quando lhe foi dito que a revolução ia acontecer, uns dias antes do sucedido, o meu avô, e contrariamente àquilo que seria expectável, disse ao meu pai: tu e todos os envolvidos, se alguma coisa correr mal, venham para aqui e depois eu garanto que vocês passam para a Espanha. Felizmente as coisas correram bem. Mas nunca se sabe. Depois, quando foi o 11 de março, para o caso deste meu avô, as coisas correram muito mal. Em 75. Sim, as coisas correram muito mal. Com a nacionalização e as expropriações. Então, ele fugiu ou não? O meu avô? Sim. O meu avô não teve outro remédio, não fugiu, não teve outro remédio senão ir trabalhar para a Espanha, porque cá não tinha forma de sustento. Tinha perdido as terras? Perdeu tudo.
Aí sim também é uma revolução pessoal. Mas eu tenho as pazes feitas com a reforma agrária no sentido em que acho que havia situações em que a reforma agrária era muito necessária. Mas tu estavas então dividido entre o latifúndio do avô e a revolução do pai. Eu estava não nascido. Não nascido. Mas o meu pai estava dividido... Mas a posteriori. Depois vieste a perceber o que é que tinha estado na origem de tudo isto, não é? Há 45 anos. Sim. O meu pai e a minha mãe estavam divididos entre aquilo que era a motivação da Revolução de Abril, não é? E aquilo que aconteceu depois. Mas então, concluindo o teu pensamento em relação a Mafra. Em relação a Mafra, portanto, o meu pai em capitão foi colocado em Mafra e a família foi toda para lá, depois de já termos andado por vários sítios. E, portanto, Mafra tornou-se a base, embora tenhamos continuado a ir para outros sítios, inclusive para o estrangeiro. E, portanto, Mafra tornou-se a minha base. A dada altura fui viver para Lisboa, por motivos amorosos, que são ótimos. Isto já com 30. Fui viver para Lisboa e, embora estivesse muito bem do ponto de vista amoroso, estava fora do meu ambiente. E então o peixe sai do mar e sente-se a afogar-se, não é? Portanto, o que aconteceu foi que depois eu e a minha mulher acabámos por ir para Mafra, e na altura em que fui para Mafra, num dos dias em que estava a fazer piscinas a sair do teatro, pensei, porquê é que eu não hei de propor à Câmara Municipal de Mafra formação de uma companhia de teatro profissional? Porque não há nenhuma em Mafra. Havia companhias de teatro, mas nenhuma era profissional. Amadoras e há uma companhia comunitária que tem um valor extraordinário, tive essa ideia, formulei uma apresentação, fui ter imediatamente com quem me pudesse dar acesso ao Papa, porque quando se tem acesso ao Papa não se fala com os cardeais nem com os bispos, não é? E então fui ter diretamente com o Presidente da Câmara, Hélder Sousa Silva, que é uma pessoa super aberta a estas coisas, muito orientada para a cultura, embora curiosamente seja do PSD, mas é uma pessoa muito orientada para a cultura. Eu gosto disso, é orientado para a cultura, embora seja do PSD. É curioso. Há que dizem que só as autarquias da CDU é que estão mais ligadas à cultura. Isso é um mito. É um mito. Lá está, Mafra vem mostrar que isso é um mito, porque o Presidente da Câmara de Mafra e todo o seu Executivo promovem a cultura de uma forma ativa. Mas ativa ao ponto de ter levado para Mafra um conservatório de música, de ter conseguido elevar Mafra a património da Unesco, de ter conseguido a recuperação dos carrilhões de Mafra, de ter conseguido que haja mensalmente o concerto dos 6 órgãos na Basílica, de conseguir levar para lá orquestras, coros de nível internacional. É que estamos a falar de uma cidade que fica a 30 km de Lisboa. Sim. E parece bem mais distante. Mas agora não, agora com as autoestradas o tempo é curto. Mafra, eu costumo dizer que Mafra é simultaneamente longe e perto de Lisboa. E estão presentes nos espetáculos, e é bom dizermos isto. Eu valorizo muitíssimo a eles presença. Eles vão lá. Eles vão lá. Vão. Quanto mais não seja para saber onde é que está aplicado o dinheiro. Não é? E têm todo o direito de fazer isso. Com certeza. Porque é o dinheiro dos contribuintes. Nós quando trabalhamos com o dinheiro do povo, ao fim e ao cabo, nós não podemos brincar com esse dinheiro. Esse dinheiro tem que ser aplicado criteriosamente. E o público vai? Vai. Não vou dizer que esgota as salas, mas vai. Temos médias que se equiparam às médias de qualquer companhia nacional. Incluindo Lisboa. Mas atenção. Incluindo muitas companhias de Lisboa. Atenção que ele vai falar. Pois é, era só para dizer que não são milhões. Pronto, para os contribuintes também ficarem... Sim, aqueles que são anticultura, o dinheiro deve estar investido em outras coisas. Tu acreditas que existe gente anticultural neste país? Claro, há gente não, mas para pelo menos tudo. não a nível do povo. Há gente para tudo. E que não fazem a ideia do que é preciso e quanto custam as coisas para elas poderem acontecer. Exatamente. É que se nós queremos um palco, a madeira custa dinheiro, o espaço custa dinheiro. A promoção e o marketing custam dinheiro. Tudo custa dinheiro. Todo o tempo que estamos a trabalhar, que normalmente as pessoas não valorizam, não é? Zero. No espetáculo pensemos que os russos podem estar um ano, e eu penso nisto e todo o meu corpo relaxa a pensar, eu adorava ser russa. Fica um ano
a trabalhar uma peça para ser perfeita, para cada segundo ser perfeito. A trabalhar uma peça, não é? Não, a trabalhar, a montar. A preparar. A preparar. Não é? Para cada segundo ser perfeito. Não é? E nós, em Portugal, neste momento, eu quando comecei a fazer teatro, ensaiávamos 3, 4 meses e atualmente, na melhor das hipóteses, ensaiamos 2. Nós estamos a correr contra o tempo. A 2 meses de ensaios para estar, às vezes, 15 dias em cartaz. Exato. Ou menos às Exato. vezes, não é? Ou, e se pensar, eu quando me estreiei, nós fazíamos espetáculo de terça a domingo, atualmente só se faz ao fim de semana, não tem nada a ver. Assim, nós sofremos um empobrecimento. E há quanto tempo é que isso aconteceu? É que foi eu a tua estreiei estreia? para aí há 30 anos, portanto, o que eu quero dizer é que eu sei o empobrecimento real da classe teatral, mas provavelmente toda a arte em Portugal. Nós estamos muito mais ignorantes. Antigamente havia muito mais público, havia muito mais cuidado com a arte, havia uma produção de teatro nacional muito mais cuidadosa. Mas e não se calhar, tão, senhora, se calhar não havia era tantas fontes de entretenimento Também. como há hoje. Também. Talvez Tens sim. os videojogos. Com certeza. Havia mais filhos tens também, não é? Tens as netcabos e não sei o quê, não é? Então temos de pensar sobre isso e é realmente isso que nos interessa, é porque isso não nos une, isso separa-nos, não é? Nós quando falamos em cultura, falamos obviamente em laços que nos unem e tu estás-me a falar em coisas que nos separam. Entretenimento não é propriamente cultura. Há uma grande diferença entre uma coisa e a outra e eu acho que nós vivemos uma época de falta de discernimento total, em que tudo é posto no mesmo saco e esse é que é o inferno, é a ausência de discernimento e nós não somos capazes de perceber o que é que está certo. Mas estás a falar a que nível? Estou a falar, por exemplo, de videojogos ou coisas que são só para entreter, ou como as novelas que são feitas às 3 pancadas em 6 meses, uma coisa que depois vai ficar 1 ano e meio no ar, sem qualquer cuidado, porque não se pensa num propósito, porque é que estamos a fazer isto, o que é que queremos investigar, o que é que queremos ficar a saber que não sabíamos, quem é que queremos chegar, o que é que queremos ensinar, o que é que queremos fazer e mudar, o que é que nós acrescentamos ao mundo fazendo Como é que isto. Estou a falar de arte, então, não é? neste caso, como é que está o estado da arte em Portugal, na tua opinião? Miserável, vergonhoso. É um conjunto de umbigos e de pessoas, de grupinhos que se protegem uns aos outros, que nem sequer propósitos têm, não é? Mas nem esses vivem bem. E aqueles que se preocupam, acho eu, com isto, vivem verdadeiramente uma vida missionária, quero dizer. Eu, claro que me incluo aí, posso estar a avaliar-me mal, não é? Mas eu acredito que todos nós, os missionários da arte, nós quase que pagamos para fazer o nosso trabalho. Sim. Nós recebemos muito pouco para fazer os trabalhos que verdadeiramente acreditamos. É exatamente ao contrário daquilo que as pessoas maioritariamente pensam, que a maior parte dos atores, sobretudo aqueles que trabalham em televisão, ganham mundos e fundos. Repara, eu tenho 3 filhos. Eu trabalho todos os dias uma média de 12 horas por dia, 6 dias por semana, quando não são 7. Dou aulas todos os dias, faço coaching, faço direção de atores, etc., para poder fazer a arte que eu acredito. Porque, como estou numa profissão de vocação, eu não posso deixar de a fazer, porque eu morro. Uma profissão de vocação é como uma planta que não bebe água, compreendes? Eu preciso de fazer. É um vício? É acima de um vício, é uma obrigação. É um propósito. É muito acima de um vício. Só dizer uma coisa muito rapidamente, sem querer interromper o pensamento da Sofia. Estamos a falar de uma atriz, a Sofia, que se nós dissermos estamos a trabalhar com a Sofia de Portugal, toda a gente diz, bom, então... Não é um A que não é para qualquer uma. Exatamente, cuidado. Pronto, se estão a trabalhar com a Sofia, e estamos a falar de um nível... altíssimo, não estamos a falar de... Muito querido, pronto. E, portanto, quando uma atriz desse nível, no meio teatral português, testemunha uma coisa destas, tem que trabalhar todos os dias, 12 horas por dia, para conseguir, não é para conseguir ter um vidão, é para conseguir manter-se. Sim. Então sim. está tudo com 3 filhos. Então com está 3 tudo filhos, que está sim. a contribuir muito mais do que muita gente. Com certeza. Exatamente. E mais do que isso, vou-te dizer, claro, porque tenho 3 filhos, preocupa-me a educação em Portugal, que está também miserável e provavelmente o início da nossa desgraça, compreendes? Porque as escolas deixaram de ter disciplinas artísticas ensinadas Eu acho que sim, isso é importante. A educação pela arte, com certeza. Tirando alguns colégios, penso que privados, a maior parte deles ignora, incluindo até o desporto. Muitas vezes não há aulas de ginástica nem há desporto. E muitas vezes são, e eu tenho todo o respeito pelos professores de ginástica, mas são eles que, para completar o horário, dão interpretação. Estão a brincar connosco. Interpretação de quê? Teatro, são eles que dão teatro. Porque para completar o horário, a professora de português, eu não estou a dizer que não tenha jeito, mas eu, como já vejo isto há muitos anos, de repente estou a lecionar professores das escolas básicas, e novamente digo,
porque acho que esse trabalho tem de ser feito. Sofia, então já agora, fazendo o paralelo, o que é que tu achas que a mãe de um futebolista ou um cozinheiro que fazem dobragens para filmes de animação? Nós estamos a falar de uma figura muito querida. Atenção, olha que eu tenho uma admiração profunda pelo Cristiano. Eu estava a falar da mãe do Cristiano. Eu sei. Que não é atriz. Isso é uma senhora, não é atriz. Claro, é muita coisa, mas não é atriz. Claro. Mas não é ela que está a usurpar. É alguém que se está a aproveitar dela. É alguém que está a utilizar o mediatismo dela para tornar aquela dobragem mais querida para o grande público, não é? Eu diria que o que está errado é o grande público realmente desejar isso. E volto à educação. Compreendes? Porque se o público estivesse educado, o próprio público queria ver os seus grandes atores a fazerem as vozes e não as pessoas conhecidas. As pessoas conhecidas não são atores, não é? Mas a ignorância está tão profunda que nós não conseguimos discernir uma coisa da outra. Atores, neste caso, ou dobradores, aqueles que dobram vozes. São atores. Mas são atores. São atores, à mesma? São atores. Diz, Manel. Sim, o que eu queria dizer é a cultura serve para provocar pensamento. Serve para portanto, quando se ensina a arte às crianças, o objetivo, acredito eu, não é fazer deles artistas, é fazer deles pensadores, pessoas que têm a sua capacidade crítica, e eu acho que é isso é a geração que se procura. E que têm interesses. Repara que dar cultura é dar a possibilidade, dar várias possibilidades de felicidade, de se encontrarem, de terem propósitos, porque eu pergunto-te, o que é felicidade? Ainda há 2 dias fiz esta pergunta na minha aula, para as minhas alunas que são futuras professoras do ensino básico. Estamos a falar com alunos com que idade? Estamos a falar de alunos de 20 anos, 19. Portanto, já sabem daquilo que querem. E pergunto-se, claro. E qual foi a resposta? Ou as respostas? A tomar um bocadinho, né? A fazer o que gosto, a poder dizer aquilo que sinto, ter tempo para mim. Em Portugal, a definição de felicidade é quase... E é verdade que se diz o que se pensa e depois ouve-se aquilo que não se quer? Claro que é verdade, não é? Mas aí está a pequena revolução. A minha pequena revolução está em manter-me, fazer fincapé àquilo que eu acredito. E não ir com as ovelhas. Mas o Lourenço, nós somos os 2 capitães de Abril, filhos de capitães de Abril, e nós temos esta vivência, não é? Ele, quando escreve a impossibilidade de uma revolução, ele escreve o título Revolução e é uma provocação, claro. E os meus instintos sentem-se profundamente provocados, porque eu sei que ele está a dizer, Sofia, a revolução, os nossos pais, não foi por isto que eles deram a sua liberdade e o tempo das nossas vidas e sacrificaram a qualidade das nossas vidas, que nós sofremos as consequências, né, deles terem sido. Não foi por isto que eles lutaram. Não, a liberdade para eles não era isto. Mas já agora, os nossos ideais não eram estes. Conta-me a tua história pessoal, já ouvimos ali do Lourenço, que também não eras nascida no... Mas eu não sou, eu nasci em 71. O meu pai, 3 anos. O meu pai foi convidado a sair do país com a sua família, que era a sua esposa e as suas 2 filhas. Eu a mais nova, nós fomos para a África. Depois do 25 de Abril? Antes. E só podemos regressar depois. Várias reuniões foram feitas também em casa do meu pai, antes e depois. Eu não sei tão pormenorizadamente como Lourenço. O que te posso dizer é que eu fui educada em liberdade, verdadeiramente. E tive um pai... Sem censura. Sem censura. E um pai que sempre me educou para dizer aquilo que eu penso, verdadeiramente. E lutar por isso, não é? E ele acreditava nisso. Eu tenho a sorte de ter sido educada por um revolucionário que acreditava verdadeiramente na liberdade. Isso está no meu ADN. Mas eu sofro as consequências do que é ser verdadeiramente uma mulher livre. Repara que eu trabalho há 30 anos e, como te disse, eu esforço-me pelo dia a dia, não é? Eu não trabalhei para ter uma posição, eu trabalhei por fazer aquilo que eu acreditava. E neste país isso não é minimamente valorizado. É um risco? É um risco gigante. Todos os sítios que trabalhei, há sempre uma altura que dizem, pois, mas isso foi a Sofia que disse, não é? Sabes como é? Pronto, mas a Sofia não se sabe calar. Ou a Sofia, pois, mas a Sofia é uma artista. Mas depois dizem que tu tens mau feitio, que te dás mal com este e com aquele e que pagas as favas por aquilo que... Isso mesmo. Pelas tuas opiniões. Tenho sido muitas vezes voz expiatória. Castigada? Muito castigada é uma palavra muito pequenina para o que me aconteceu. Talvez não devêssemos entrar. Pois é, está a ser mas eu queria tentar dar a volta, mas está a ser difícil de entrar. O castigo é o termo, mas talvez não devêssemos entrar por esse. Não vamos entrar. E tu falaste de risco. É um risco. Para a felicidade.
Já agora, qual é que é a tua ligação com a Revolução? Tu tiveste algum parente, pai, mãe, tio? Mãe, não, podia ser. Não, mas conheci o Lourenço talvez a fazer Floribela, não? E depois fizemos o Purgatório 2013 do Joaquim Leitão, que era grande realizador. Moçambique, portanto, quando é que era? Moçambique 69, salvo erro. 69, exato. Em plena guerra. Em plena guerra. E o que é que tu aprendeste há 50 anos, exatamente, com esses tempos que não viveste? Bom, olha, o meu pai fez a tropa, mas ele, como já era licenciado, tinha uma posição muito elevada lá no quartel, era o gestor, o economista lá do quartel. Acho que ele nunca disparou uma G3. Tinha boa vida, conseguia comprar a malta toda lá com as garrafas do Mas devia saber o que era um paiola, ao contrário do antigo Ministro da Defesa, não é? Sim, acredito que sim. Não fui eu que disse. Eu guardei o casaco dele, por acaso, da tropa. Mas, desculpa, a tua pergunta era o que é que eu... O que é que tu aprendeste sobre uma época em que não viveste? O que é que eu aprendi? Isso é difícil, quer dizer, olha que eu te posso falar, por exemplo, no que toca ao filme, eu era um personagem que tinha stress de guerra e portanto, houve muita gente que ficou a sofrer muito com esta guerra. E nós agora, por exemplo, fizemos o Terra Nova. Uma série que vai estrear. Sim, vai estrear. Série e filme. Série e filme. Será o filme. São duas coisas, são produções diferentes, embora a temática seja a mesma. Não. Não, a temática é a mesma. Assim, pensava que estavas a falar do filme da guerra. Não. Esta série. Entendi, sim. A série e o filme. É. E na altura dizia-se para onde é que tu queres ir, para o ultramar ou queres ir para a pesca do bacalhau. Portanto, era o país que tínhamos. E sei lá, o que é que eu posso dizer? Eu já nasço livre, não é? Já posso dizer o que penso e isso aí é impagável. Ainda que para a minha própria felicidade, com o meu próprio risco, porque a teia é demasiado densa e complexa e cheia de refúgios e subterfúgios. Isso quer dizer o que é exatamente nada? Quer dizer que venham ver a peça e está lá tudo. Está lá tudo. Já agora, em que sala é que vai estar a peça? Em Mafra? Antes de responder essa pergunta, eu queria só dizer, o Manel estava a falar da experiência do pai dele no período da guerra, e foi uma coisa que nós não falámos, curiosamente, nem eu nem a Sofia, mas... Ainda. Tanto o meu pai como o pai da Sofia foram combatentes. O meu pai, combatente voluntário nos comandos, em Moçambique. E eu sei, porque ele me contou, que matou na cara 2 homens. Um deles ainda muito novo, mas era ele ou o outro. Na cara, aqueles que ele viu mesmo na cara. Mas é uma coisa da qual ele não fala com frequência. É uma coisa que está reprimida. É tabu. E para mim, peço desculpa, e para mim é um assunto, para mim, difícil, porque eu também sei, o meu pai não se abria muito nessas conversas, também tinha 2 filhas, não sei se será esse o motivo pelo qual mas eu tenho consciência das dificuldades que ele passou, do sofrimento que passou. Tenho uma história assim, e portanto estou a desviar-me dessa dor, mas que me apercebi da dor infinita dele. Os meus pais, quando se separaram, já se separaram há muito tempo, mas eu, quando tive que sair de uma casa e ir para a outra, como estava na casa onde os meus pais tinham vivido, tinha uma série de fotografias que tive a separar por sacos. Este vai para a minha mãe, este vai para o meu pai, este vai para a minha irmã, este vai para mim, aquelas coisas. E inocentemente cheguei à casa do meu pai, tranquilamente, e disse: olha pai, eu distribuí, não sei se é a melhor forma, mas está aqui o teu saco. E o meu pai abriu o saco e teve um momento que eu nunca tinha visto, até me custa falar disso. Ele ficou destroçado, mas assim mesmo. E portanto eu só por essa situação percebi todas as vezes que ele... E o que é que a imagem mostrava? Antigos colegas, claro, de guerra. Que tinham morrido. Sim. Possivelmente, pois. Sim. Porque eles mataram e viram morrer, não é? Sim. E não quero entrar por essas histórias, ouvi algumas, mas já agora, Lourenço, porquê é que tu não fazes uma peça, talvez até mais intimista, sobre este tema? Uma vez que tens conhecimento de causa pessoal. Pessoal via Está escrita. Está escrita? Em parte. Há uma parte, há um fragmento. Tu podias ser o teu pai, por exemplo? Não, eu jamais interpretaria esse papel. Na realidade, eu não gosto de fazer papéis nos textos que escrevo. Faço por necessidade orçamental. Se nós tivéssemos... Que é o caso desta revolução. Se tivéssemos... como companhia de teatro, um apoio substancialmente maior, eu não teria de fazer isso e não faria seguramente. Não tenho qualquer objetivo de ser o
o dono sempre presente da companhia de teatro. Aquilo que eu quero mesmo é que a companhia de teatro exista por si só. Que a Sofia, por exemplo, consiga levar para a frente um projeto dentro da companhia de teatro, que o Manel, se tiver um projeto que queira e que o consiga levar, vamos embora, e que exista como companhia e não como é a casa de teatro do fulano A, do fulano B ou do fulano C, porque essas casas de teatro, como nós já vimos, acabam por vontade do próprio de um dia para o outro. E eu não quero que isso aconteça. Olha, eu queria só fazer um parênteses também, que é, por exemplo, a minha mãe considerava-se uma retornada. Portanto, há várias... E eles vieram de onde? De Angola, Benguela e Angola. Quer dizer, nasceu cá, foi para lá e depois apanhou o último avião, que ela já era funcionária da TAP nessa altura, e apanhou o último avião porque um comandante lhe diz: a menina não vai ficar aqui, meta-se no avião. Pois. Portanto, esquecemos também dessa parte dos retornados. Portanto, nem toda a gente era só militar e estava na guerra, não é? A revolução é vivida em várias frentes. Exatamente. E por outro lado, queria também acrescentar aqui um parênteses, que é o Bruno Bravo ganhou agora o prémio do melhor espetáculo nos Globos de Ouro. E ele disse: o teatro não é um local de partidos de esquerda ou de partidos de direita, mas é um local de política, é político. E isso aí é... Toda a arte é política. E isso aí é isso que eu acho que, tentando fazer aqui uma síntese de tudo o que se falou até agora, desde o papel da cultura, o papel de ensinar e o papel de criar pensadores. A ideia de eu ir ao teatro é de sair de lá a pensar por mim próprio. Não é? E que não seja um espetáculo anódino, ou seja, que as pessoas saem, divertem-se e depois esquecem. Há espaço para tudo. Porque nós na comédia também conseguimos dizer muita coisa. Aliás, podemos falar de teatro na altura da PIDE, não é? Como é que se fazia? Como é que se diziam as coisas? Elas diziam-se. Nas entrelinhas, sobretudo Claro. o teatro de revista. Então, e isso não E acabou. vais aos tempos do Gil Vicente, onde o bobo era-lhe cortada a cabeça, não é? Pronto, portanto, Era o único que dizia as verdades. Pois, por aí. Exato. E agora, eu neste espetáculo... Eu não vou perguntar à Sofia se ela é o bobo da corte. Por acaso, olha, vou dizer, aqui sou eu... Não é boba, é o bobo. O meu personagem é quem vem com esta ideia de fazer uma revolução. Parece totalmente descabido, mas é ele que diz as verdades. Não é? Sim, é um facto. É ele que diz as verdades. Sim. Só que há esta ideia que era o que eu há bocadinho, desculpa, e depois entramos numa zona mais pessoal e não falei, que o Lourenço escreve e que a mim me dói na alma e que é uma constatação de quem, acho eu, de quem tem esta experiência do antes e do depois, não é? Dos ideais, e é a impossibilidade da revolução acontecer, porque o Lourenço escreve exatamente sobre isso. Será que é possível verdadeiramente alguém levar uma revolução até ao fim e não ser corrompido nunca? Será que é possível? É porque os exemplos da história não são propriamente férteis nesse sentido. Estás a falar do 25 de novembro, já agora em 1975, dizem que foi o dia em que terminou o 25 de abril. Eu acho que o 25 de novembro tem uma face dupla, não é? Para quem tem alguma memória ainda da história recente de Portugal. O 25 de novembro é o dia que acaba com o 26 de abril. E é o dia que permite que uma parte daquilo que se pretendia com o 25 de abril continue. Penso eu. Esta é a minha perspectiva. Acaba com o 26 de abril, ou, se quisermos, com o 1º de maio de 74, e abre a porta a que possa continuar uma parte, e apenas uma parte, daquilo que era o original, os objetivos o objetivo do 25 centrais. Mas retomamos agora o fio à meada. A Mafra, em que sala? Mafra, Auditório Municipal Beatriz Costa, 11... A grande dama da Malveira. Sim, que tem um museu em Mafra. De 11 de outubro a 26 de outubro. 11 a 26 de outubro. Sim, nós fazemos um total de 10 sessões deste espetáculo em Mafra e na Ericeira. E depois destas sessões podem vir para Lisboa, por exemplo? Gostaríamos muito, estamos ativamente à procura dessa possibilidade. De braços abertos. E para nos receber. Para nos Porque receberem. não podemos esquecer, e lá está, esta peça é uma comédia. Sim. Trágica. Mas é uma comédia. Portanto, uma coisa posso garantir, as pessoas vão acabar por se rir
e se calhar por sorrir e por pensar. Portanto, conseguimos... Não são coisas inconciliáveis. Não, claro que não. De todo. A peça é mesmo uma comédia e é muito divertida, e nós também nos divertimos muito a fazer. Acaba mal, ou acaba triste. Não digas como é que acaba, não sejas spoiler. Mas tem momentos muito divertidos, e é um prazer fazer esta peça com estes colegas. É muito divertido. Agora que já estreámos e também já relaxámos mais, já começámos a sentir o público. E já começaram a rodar um bocadinho mais. Olha, como é que está a tua carreira de cantora? Está um bocadinho parada, para pena minha, porque também eram projetos assim que não tinham continuidade no tempo, não era um concerto aqui, outro concerto ali. Tu sabes que eu cantei há algum tempo em bares e tudo mais. Depois, quando tive o meu primeiro filho, percebi que era uma vida muito dura para uma mãe. À noite, e portanto passei a trabalhar só em teatro à noite e deixei a vida de bares noturna, que eu amava, atenção. Eu adoro jazz e adoro improviso, e adoro a convivência, adoro bafon, e adoro a inteligência descontraída, quando não temos a obrigação de parecer bem na fotografia, sabes como é? Acho que muitas decisões, provavelmente muitas decisões muito importantes do mundo foram tomadas nesse relaxo, nessa descompressão. Porque pensamos, mas ao mesmo tempo nos estamos a divertir. Eu gosto muito do bafon, mas pronto, uma mãe de 3 filhos, compreenderás. Embora o bafon tenha sempre uma conotação bastante negativa. Sim, tem uma conotação negativa, mas eu acho que não é para aqueles que lá estão, não é? Eu, pelo menos, os meus parceiros são todos... É para aqueles que os frequentam. Para aqueles que as frequentam, em que sentido? Estás a falar em casas... casas de... Não sei, eu como já fiz tudo. Eu como atriz, como já fiz tudo, não é? Ainda há 2 anos fiz mesmo ali na Pensão Amor, fazia mesmo revisitava mesmo uma figura histórica dessa profissão, da mais antiga profissão do mundo. E eu... Como é que eu te ia dizer... eu não sou prostituta, embora muita gente ache que as atrizes e os atores são um pedacinho. Sim, não é? Mas acho que isso é um preconceito como outro qualquer. Mesmo curiosamente, olha, nesse espetáculo que fiz e que falava da prostituição, nós percebemos a importância das prostitutas para alguns momentos históricos em Portugal, que é muito engraçado, não é? Coisas que aconteceram muito importantes e que foram decididas muito importantes exatamente no meio destas senhoras, e que elas se calhar contribuíram para que algumas coisas acontecessem de uma forma mais pacífica. O Genet refletiu profundamente sobre isso na varanda, no balcão. O Jean Genet, grande autor francês. Maldito. Sim. Sim. Mas está lá, não é? O militar, todos eles frequentam aquilo e todos eles tomam decisões claro, naquele não quero com isto dizer âmbito. que a cultura se passa só no bafon, evidentemente que não é? E eu também acredito na disciplina, e também acredito que uma pessoa se levanta de manhã às 7 da manhã e que pode começar a compor, não é? A disciplina dos criadores, por exemplo, tem que ser essa. Eu, como professora de interpretação, falo no rigor que é necessário no corpo, no nosso instrumento. Temos de trabalhar o corpo, temos de trabalhar a voz regularmente, diariamente. E claro que isso precisa de disciplina, não pode ser uma vida só de bafon, evidentemente, porque senão duramos pouquinho, não é? Senão chegamos aos 30 anos e acabou-se a nossa vida. E não há revolução que aguente. Esta vai aguentar de 11 a 26 de outubro no Auditório Municipal Beatriz Costa, sim, em Mafra. Muito obrigado ao Lourenço Henriques, que é o encenador, autor do texto e um dos atores também. Há mais atores do que vocês 3? Há o João Gamori. Então é de toda a justiça falarmos do Sim, o João Gamori é um ator jovem que veio parar à companhia precisamente por ser dali da região de Mafra. Ele trabalhou muito no TEC. Ele fez coisas no TEC, sim. Neste momento está já a ensaiar um espetáculo que vai fazer no Porto, daqueles de patinagem no gelo, porque para o Natal ele tem que trabalhar como todos nós. Se não há Feiticeiro de Oz, é outro desse género, mas ele tem que trabalhar como todos nós. Alice no País das Maravilhas. Não sei se é a Alice. Não, ele fala da Alice, mas a Alice é uma coisa que ele já fez. Eu vou-lhe ligar. Não, estamos aqui em direto com o Germano Campos. Estamos aqui a promover mas podes mandar o teu CV, só favor. Não, mas é um rapaz muito humilde e cheio de talento. Cheio de talento. E que mora ali em Mafra. Portanto, ele até me contou que mandou assim o CV para a companhia para poder trabalhar. Sim. E está a jogar em casa, não é verdade? Já eu e a Sofia fazemos as piscinas. De lá para cá, o Lourenço não, porque ele mudou-se, não é? Ele fartou-se de fazer piscinas, ficou lá, e agora fazemos nós as piscinas. Mas é muito prazeroso, ficamos ali. Sim, é ótimo, claro, adoro.
Bem, então a ericeira, Mas nesta altura do ano, é uma coisa deliciosa. Mas custa. Em qualquer altura do ano. Mas eu quero agradecer então ao Lourenço, também muito à Sofia de Portugal. Espero que... Atenção que a Sofia é líder espiritual da companhia. Lourenço apresenta-me assim, pois eu não sei o que dizer às pessoas. Olha, é um bom, Diz, é um bom pratiquem o bem, tema tá bem? de conversa. percebeste? Pratica o bem. Pratiquem o bem. Manel, tu Sim. já cá estiveste, és repetente deste programa, não é? É bom sinal, quer dizer que estou vivo. E o Exatamente. Germano também. É sempre bom sinal. Exatamente, cá estamos. O Manel é a nossa pilha, porque não há ninguém que tenha a energia que ele tem. Uma coisa Passa a interminável. publicidade, é mesmo o Manel da Duracell. Ok, rima com várias outras coisas. Mas olha, aproveitamos também para dizer que a Sofia já está aqui a magicar um espetáculo de Natal. Pronto, não digam mais nada. Para voltarmos outra vez. Exatamente. Germano, leve-te no coração. Obrigada. E eu levo-te na minha gravação. Muito obrigado. Até à próxima.